agora naquela análise sobre o que o debate pode trazer e como é que ele pode se desenrolar, algumas informações para vocês sentirem como é que isso tudo foi preparado. Nós temos ilustrações com os detalhes de como será esse encontro entre Joe Biden e Donald Trump. Acompanhe. O encontro de 90 minutos acontecerá nos estúdios da CNN em Atlanta e não terá plateia. As duas campanhas também concordaram que o microfone ficará ligado somente para o candidato que tiver a palavra naquele momento. As equipes de Biden e Trump não terão acesso aos candidatos durante os 2 intervalos comerciais previstos. Os candidatos também não poderão levar material de apoio para o púlpito, mas receberão um bloco e uma caneta. Os dois terão à vista luzes que indicarão o tempo restante disponível para falar. Além disso que você acabou de acompanhar, que são as regras do debate, preparamos também uma outra ilustração, trazendo para vocês como vai ser a dinâmica dentro dessas regras, os tempos de resposta, réplica e tréplica. Acompanhe. Os candidatos serão questionados sobre alguns temas macro estabelecidos pelos mediadores, como a economia ou política externa. O candidato A terá 2 minutos para responder a pergunta sobre esse tema. Em seguida, o candidato B fará uma réplica de até 1 minuto. E, por fim, o candidato A faz a tréplica, também de 1 minuto. Depois, essa ordem será invertida, de modo que o candidato B passa a ser o primeiro a responder a próxima pergunta. Mas a dinâmica continua a mesma. O outro candidato faz a réplica e quem respondeu tem direito à tréplica. No fim do debate, cada candidato terá 2 minutos para fazer uma declaração final. A ordem das falas foi definida por um sorteio. Primeiro falará o presidente Joe Biden e, por fim, o ex-presidente Donald Trump. Bom, o debate vai se dar dentro de um estúdio. É o que a gente chama na linguagem oficial um ambiente controlado e estéril. Mas, mesmo assim, a posição dos candidatos ela é, digamos, decisiva do ponto de vista da imagem. E isso foi definido por sorteio. Trump vai ficar do lado esquerdo da tela e Biden do lado direito. Cada um deles terá um púlpito e eles permanecerão a uma distância de aproximadamente 2 metros, 2,5 metros um do outro. Ou seja, mesmo com o microfone desligado, um vai ouvir o que o outro eventualmente possa dizer. Voltando para a nossa conversa. Evidentemente, as campanhas se preocupam com minuciosos detalhes de postura, de regras, de dinâmica de um debate como esse. E se preocupam, sobretudo, em não serem prejudicadas por essas mencionadas regras, dinâmicas e tempos. É possível, do que você acompanhou dessas regras, eventualmente, se for possível, dizer que elas favorecem mais a um ou a outro? É interessante que essas regras vão tornando os debates dos Estados Unidos cada vez mais parecidos com os nossos debates aqui no Brasil, né? Essa história de réplica, tréplica, 1 minuto, 2 minutos, é uma dinâmica que a gente está acostumado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos costumava ser um pouco mais solto, né? E costumava ser um pouco mais solto talvez porque os candidatos tivessem bom senso, né? E eu acho que o que foi colocado é que uma dinâmica de debate mais solta quando você tem o Donald Trump nesse debate não funciona muito. Eu sinto falta, aliás, já que eles estão copiando aqui o nosso método brasileiro de debate, da parte de candidato pergunta para candidato, né? Podia ter essa parte que os candidatos formulam pergunta um para o outro. Eu acho que é um debate que, quando você amarra, portanto, só para concluir, que é um debate quando você amarra, coloca regras, etc., quem acaba perdendo é aquele candidato que, acho que como a gente mencionou aqui, lida bem com o caos, né? O candidato que lida bem com o caos, com a falta de regras, é o Donald Trump, né? O Donald Trump, ele se aproveita, inclusive, de eventuais falhas em instruções, em regras, etc. É assim que ele levou a sua vida como empresário e levou a sua vida como político e como presidente. Então, acho que quanto mais, quer dizer, a minha alusão ao formato brasileiro de debate, que é o formato brasileiro de debate, é um formato muito amarrado, né? Em que você tem essa questão de cortar microfone, nós estamos acostumados aqui no Brasil com essa dinâmica. Então, quando você transporta isso para a dinâmica norte-americana e tem um candidato do calibre do Donald Trump, né, que se dá bem com o caos, com a confusão, eu acho que se a gente for apontar quem sai mais prejudicado com isso, é o Biden. Me parece, inclusive, que
muitas dessas regras de debate foram pressionadas pela campanha do Biden, né? O Trump ele foi aceitando todas as questões que foram colocadas pela campanha do Biden. Talvez a campanha colocou até com a expectativa que o Trump não aceitasse, mas acabou que foi sendo aceitado e foram, portanto, colocadas muito mais pelo lado do Biden do que pelo lado do Trump, o que é uma outra indicação de que parece que são regras que tendem a favorecer mais o Joe Biden. É interessante o ponto que o Pode está levantando, Lourival, sobretudo para nós dois jornalistas brasileiros, porque aquilo, eu já fui mediador de candidato de debate pelas regras do TSE. É o chamado gesso TSE. As regras do TSE foram feitas para proteger os políticos do público. É algo que eu sempre disse também quando me referi à minha experiência como mediador de debates entre políticos sob essa rigidez, sob esse engessamento. É feito para proteger o político, em geral. No caso dos Estados Unidos, tem outras características. Mas seria interessante ver a sua avaliação disso. Em que medida essas regras, na sua experiência, que cobriu várias eleições americanas, dão ou não sei a sua opinião a respeito, vantagem a um ou outro? Acho que dão vantagem ao Biden, sim, porque, ou pelo menos tiram uma vantagem do Trump. Acho que essa é a forma mais precisa de colocar a questão. Porque o Trump, ele consegue navegar bem num ambiente de agressividade, que, aliás, quem cria é ele, em geral, né? E o Biden, ele tem um temperamento oposto, que fica mais nervoso e pode ficar até, paradoxalmente, mais agressivo, porque quando a pessoa está no elemento dela, ela consegue ter um autocontrole melhor. Quer dizer, o Trump está com a iniciativa quando o ambiente é de agressividade, é de ataques e tal. Já o Biden não. O Biden está reagindo, né? Ele não está proativo, ele está tentando alcançar o Trump, né? Tentando responder ao Trump. E aí, ao tentar fazer isso, e isso aconteceu no debate de 2020, houve até uma crítica ao Biden de que ele foi agressivo demais, de que ele foi sarcástico e tal, né? Porque o Biden não tem as mesmas ferramentas que o Trump tem para fazer frente a ataques pessoais. Eu lembro que o Biden saiu muito bem, por outro lado, quando o Trump trouxe a questão do Hunter Biden, do filho dele, que já havia a questão do uso de drogas, e o Biden estava preparado e disse assim, sim, minha família tem esse problema, que é um problema que muitas famílias americanas têm. Olhou para a Câmara e falou para o público americano que vive uma epidemia de drogas, né? Opioides. De opioides. E aí isso o ajudou no debate. Então, o Biden ele é reconhecido como um bom debatedor, né? Em 2008, 2012 como vice-presidente, em 2020 contra o Trump, e como o Pódio lembrou também, no Estado da União ele estava com uma performance de maior energia, né? Então, é isso que a campanha dele espera. Ele descansou bastante em Camp David, se preparou bastante, e a campanha do Trump, por sua vez, estava advertindo o Trump e o público em geral para não ter uma expectativa muito baixa em relação ao Biden, porque isso favoreceria o Biden. Esse é outro ponto relevante, Lourival. Os americanos têm essa tradição, principalmente nos colleges, né, do campeonato de oratória, né? Campeonato de debate, é uma coisa que no Brasil a gente desenvolve pouco, mas eles têm essa tradição. Quase tem o líder da turma que ele se destaca em debates onde treina-se a oratória. E uma das regras nesses debates é procurar falar mais de si mesmo e menos do outro. Agora, o que parece, neste momento, está se invertendo essa questão. Queria ouvir você, Fernanda. O que muitos estão dizendo, diante do contexto político, que a gente já, em alguma medida, aqui também já traçamos, parece que está sendo colocado para cada um dos dois o imperativo de falar mais do outro do que si mesmo? Sim, William, isso tem a ver com as características desse momento polarizado, né, e da ideia de que essa é uma eleição sobre o menos pior ou o menos rejeitado.
E é interessante até, pensando em termos do formato desse debate, o fato de que o processo de preparação, pelo menos o que se sabe publicamente sobre os dois candidatos, foi bem diferente, né? O Joe Biden está há vários dias ensaiando com figuras representando o seu adversário, então fazendo o papel de Donald Trump e, portanto, ele vai chegar já imaginando, como todos nós sabemos, quais vão ser os pontos sensíveis que vão ser apontados e tal. Ele deve já vir pronto, né, para, como o Lorival disse, tentar fazer desse limão uma limonada. O Trump, por outro lado, ele abertamente negligenciou a preparação, né? Ele disse que não precisava se preparar. É claro que é preciso dar uma certa dosimetria no que ele diz, porque a gente sabe que, inclusive, Marco Rubio, né, que tem sido cogitado como um dos seus possíveis vice-candidatos a vice-presidente, foi um dos que esteve com ele preparando para o debate. Então, não dá para dizer que ele não esteja preparado. Mas ele, em geral, lida melhor com o improviso. Você falou dessa questão da oratória, dos debates, do campeonato de oratória. O Biden, ele se tornou um excelente debatedor, melhor até do que orador, até porque ele teve que, ao longo da carreira política, que começou muito jovem, né, o senador mais jovem da sua geração, teve que lidar com um dilema pessoal, né? Ele superou a gagueira, que é uma característica bastante conhecida na sua biografia e que fez dele alguém que, ao se desafiar num contexto desfavorável, né, ele não seria o orador dele, por exemplo, mas isso fez dele uma figura muito empenhada. Então tem a ver um pouco com aquela coisa, né? Não é tanto pelo talento, é pelo esforço. Disciplina, e pela disciplina, que é exatamente o que não tem o outro lado nesse caso. Vocês são mais letrados do que eu em história clássica. Não foi Cícero que punha as pedrinhas na boca porque era gago e tratava de discursar perante o mar? Não tenho certeza. E eu acho interessante, William, acrescentar uma informação, já que essa é a eleição do menos pior. Então, a decisão do eleitor gira em torno de qual dos dois demônios eu prefiro, né, para usar aquela expressão famosa, né, já que os dois são conhecidos nesse caso. O Biden vai para esse debate muito preparado, porque ele tem sobre ele uma sombra que é inegável, tem a ver com o índice de aprovação. E aí não é só porque o índice de aprovação dele é baixo, hoje está na casa dos 38%. É porque o padrão histórico mostra que desde os anos 80, todo mundo que estava perto dessa casa que ele se encontra nesse momento e era o incumbente, perdeu a reeleição. Foi o caso do Carter, foi o caso do presidente Bush pai, foi o caso do próprio Trump. Então, o peso sobre o Biden e o fato dele ter se preparado vem no contexto de que, se a gente olhar para essa história recente, ele também não está favorecido pelo padrão. Eu sei que aí a metáfora futebolística é horrível, mas é a tal história da escrita. Dizer, se a escrita se repetir, se bem que a gente tem visto como as escritas e o que a gente considera que é o padrão convencional de análise da política americana tem sido subvertido, virado de cabeça para baixo. Então, pela escrita, sim. Pela escrita, o Biden perdeu. Agora, do jeito que as coisas são, eu não sei se as escritas ainda valem. Não estou duvidando do teu argumento. Estou apenas levando em consideração como que um monte de fatores mudaram e tornaram a capacidade da gente de entender como cada um vai se dar aí muito mais complexa. Eu acho que tem a ver, só finalizando, não com o resultado já pré-definido, né? Não é um já ganhou, mas explica a seriedade pela qual se deu o processo de preparo do Biden. O Biden sabe que ele tem muito a perder e que há vários elementos que não o favorecem. Porque ele é um político da velha guarda. Tradicional. Exato. Ele é um político do mundo que já acabou, o político que respeita a escrita. E esse é exatamente o ponto, Pódio. Se a gente tem, como temos, no caso do Biden, um político de uma geração que se foi, com um tipo de comportamento que se foi, com uma forma de debater o adversário também que se foi, que chances que ele tem? Eu acho que são duas figuras aí que representam o passado. E se a gente for colocar, né, a Fernanda estava colocando a questão histórica, né, um outro elemento histórico que também é um pouco mais subjetivo é que os presidentes que estão no cargo, eles tendem a ir não muito bem
no primeiro debate presidencial, né? O Obama, que é um grande debatedor, um grande orador, acabou não indo muito bem no seu primeiro debate contra o Mitt Romney, por exemplo, né? E há outros casos semelhantes. Porque normalmente o que acontece é que o presidente, ser presidente dos Estados Unidos, é um cara que demanda muito, né? E você acaba não tendo tempo para preparação. Ocorre que o que aconteceu, como a Fernanda colocou, é que foi o inverso, né? Dessa vez nós temos o contrário. O Biden está internado há praticamente uma semana, né? Não sai de casa porque está fazendo o treinamento. Ele é uma pessoa, como vocês apontaram, muito disciplinada, né? Está treinando para esse debate, ao passo que o Trump é uma pessoa indisciplinada e não, talvez, esteja se preparando tão adequadamente. Então, também pode ter uma inversão aí. Mas, certamente, nós estamos aí diante de duas figuras que representam uma geração, o último respiro, talvez, dessa geração que concorre ao cargo de presidente, ainda que a gente saiba que uma das questões que a gente tem visto nos Estados Unidos é uma dificuldade na renovação de lideranças, né? A gente viu isso muito claramente na própria escolha do Partido Democrata, né? Quer dizer, quando você escolhe o Joe Biden numa primeira eleição, ele foi escolhido para ser uma espécie de um presidente de transição, né? Ele mesmo deu a entender, né, que ele seria um candidato, um presidente de transição para uma nova geração. Só que não houve essa nova geração, né? Por exemplo, a Kamala Harris, que poderia ser representante, se você coloca o Biden como político do passado, a Kamala Harris tem todo o perfil do político do futuro, né? Ela acabou que não foi muito bem, ela não foi, a performance dela como vice-presidente não é bem avaliada, ela é mais impopular, né? A gente está falando dos números de popularidade do Joe Biden, ela é mais impopular do que o próprio Joe Biden. Grande parte da campanha do Donald Trump, para assustar o eleitor, é dizer, olha, na verdade, se o Biden ganhar, ele não vai nem governar, vai ser a Kamala Harris, né, que representaria a esquerda radical, etc. Né? Então, tem uma dificuldade de renovação. A liderança do Partido Democrata, do Partido Republicano, se olha a liderança no Senado, a liderança na Câmara dos Representantes, são pessoas mais velhas. Então, e porque uma das razões, né, a gente não vamos explorar aqui o porquê que é isso, mas uma das razões é que quem vota nos Estados Unidos é o eleitor mais velho. O eleitor mais jovem não comparece às urnas tão frequentemente quanto o eleitor acima de 45 anos. Pegando por esse ponto, há uma transformação que a gente vê, às vezes, muito bem resumidas em manchetes de jornais americanos. Há uma manchete do New York Times de ontem, por exemplo, dizendo assim: o chão está desaparecendo debaixo dos pés de Trump e Biden. E o que eles queriam dizer com isso? Tem havido uma série de transformações do ponto de vista de comportamento do eleitorado que, de novo, colocam muito do que a gente considerava como taking for granted, aquilo, não, isso aqui nessa equação, isso daqui é uma grandeza conhecida, isso aí não muda. Muda, que é o que eles estão dizendo. Muda e está mudando rápido. Você consegue, nesse momento, Lourival, ver se Trump ou Biden, atrás deles as respectivas campanhas, qual deles está respondendo melhor a isso que sociólogos, sobretudo, detectam como essenciais, fundamentais, mudanças de comportamento de eleitorados que eram considerados decisivos, está na minha mão isso daqui, decisivos, está na minha mão aquele ali, e não mais? Eu acho que para o Trump é mais fácil navegar nesse cruzamento de emoções, de percepções, do que para o Biden. Porque o eleitorado do Trump, ele convive melhor com algumas, digamos, incoerências, algumas contradições, pelo menos do ponto de vista que nós vemos de um ponto de vista mais racional, né? Então, ele, ao mesmo tempo, vai acusar o Biden e os democratas em geral, de uma intervenção muito grande do Estado na economia, mas, ao mesmo tempo, ele é mais protecionista do que o Biden. Ele vai se declarar um libertário, no sentido de que o Estado não deve interferir na vida dos americanos, e ele é favorável aos Estados americanos, né? Agora, ele adaptou, porque antes ele seria favorável até a eliminar o direito ao aborto para todos os americanos, agora ele fala em os estados decidirem, quando o Biden diz que não, quer aprovar uma lei federal em que garanta o direito ao aborto para aquelas mulheres que queiram fazer o aborto. Quer dizer, ele não está obrigando ninguém a fazer um aborto, apenas está retirando o Estado
dessa discussão. Ele diz ser o governante que consegue melhor proteger os Estados Unidos dos seus inimigos e, no entanto, ele diz ao mesmo tempo que ele lida melhor com os ditadores, que são exatamente os inimigos dos Estados Unidos. Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia e Kim Jong-un da Coreia do Norte. E o eleitorado dele tem mais tranquilidade em relação a isso. Com relação à posição de impopularidade que o Biden ocupa hoje, né? Assim, ele tem um índice de reprovação de 59% neste momento. O Trump tinha um índice de reprovação de 49% no último ano de mandato dele, no ano da eleição. Quando isso acontece, o eleitorado está dizendo que ele quer mudança. E é por isso, obviamente, que favorece o incumbente, aquele que está disputando. No entanto, e aí por que as regras terão de ser reescritas? É porque o Trump ele traz uma bagagem também, né, de um mandato, ele também foi presidente recentemente, de um mandato que teve uma alta rejeição, não tão grande quanto a do Biden, mas também teve uma alta rejeição. Então é por isso que as pesquisas hoje têm muito mais dificuldade de prever o futuro, porque a ansiedade por mudança dos americanos leva a uma rejeição de ambos os candidatos. Talvez, aí fazendo uma autocrítica, não sei em que medida nós jornalistas profissionais e como o seu caso e o meu, que cobrimos várias eleições americanas, talvez a gente fique preso àquelas categorias clássicas da análise política, que é a busca da coerência entre prática e discurso, e atribuir ao eleitor, na formação do voto dele, a busca por essa coerência, quando na verdade não é isso que está importando. O que então? Pois é, William, para permanecer no campo da sociologia, vale a máxima weberiana, né, que às vezes não é pela convicção, às vezes é pela conveniência. E isso acho que explica, inclusive, o fato de o eleitor ter se tornado tão elástico em relação a mudanças. E coerência não parece ser o que está na cabeça dele. Não parece, porque de fato não é, né? Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais diante da busca de respostas simples para problemas complexos. É isso que o Trump e vários outros representam mundo afora. É interessante pensar em como os Estados Unidos se transformaram, sobretudo desde os anos 70, e como a classe política e os próprios partidos tiveram dificuldade de fazer esse diagnóstico em tempo e de se adequar a esse momento. Quando a gente pensa nos Estados Unidos hoje, é claro que ainda se trata, né, da maior superpotência ou de uma grande potência, uma economia pujante, mas todos os principais índices que acompanham, sobretudo qualidade de vida, mostram que nós temos um país que é cada vez mais infeliz. Até para citar um termo da ONU, né? O índice de felicidade da ONU já há muitos anos mostra os Estados Unidos em posição decrescente. Assim como é um país cada vez mais desigual, poderíamos citar índices de Gini, por exemplo, assim como nós poderíamos citar, enfim, a própria condição, né, de qualidade de vida a partir de diversas outras métricas. O fato é que o cidadão americano, por efeitos da globalização, por transformações nas cadeias globais de produção, por várias coisas que aconteceram nos últimos anos, também pela transformação digital, ele foi sendo confrontado com o fato de que a política não está atendendo às suas necessidades. E, nesse sentido, acho que o Trump tem algo que lhe favorece, porque ele foi candidato em 2016 e se tornou presidente logo na sequência, apesar do Partido Republicano naquela época, que visivelmente não apoiava a candidatura dele, mas passou a apoiar quando percebeu que ele era a única chance de retomar a Casa Branca que os republicanos tinham naquela hora, né? E depois de 2016 para cá, o que a gente tem visto é o Partido Republicano, mesmo dentro do mainstream, do establishment, fagocitado pelo trumpismo. Ficou refém. Hoje o trumpismo é uma ala majoritária dentro do partido, é uma ala que, por convicção ou por conveniência, está lá. O Partido Democrata, por outro lado, William, ele se fragmentou, né? Ele é cada vez mais heterogêneo. Inclusive, a indicação do Biden se dá porque é difícil encontrar um nome alternativo entre os moderados que seja capaz de colocar na mesma sala os mais progressistas à esquerda e os mais, digamos, republicanos entre os democratas. Então, resumindo a ópera, me parece que
o problema dos Estados Unidos é profundo, ele é de caráter social, como você disse, e o sistema político ele está defasado em acompanhar esse processo e, por incrível que pareça, o trumpismo acabou favorecendo, dentro do contexto republicano, a criação de coesão, pelo bem ou pelo mal, mas criou coesão. No lado democrata, o que a gente tem é um monte de partido em um. Deixa eu só avisar que a gente tem o nosso repórter lá agora. Nós estamos falando do debate que vai acontecer. Nós temos um repórter lá na sede do debate onde vai acontecer. Eu queria agora a participação do nosso repórter que está lá, o Marcelo Medeiros. Marcelo, você me ouve? Caiu, logo que eu ia chamar, caiu. Então vamos continuar, pode. Marcelo vai entrar na linha logo mais, senão eu vou passar a palavra ao Pode com a seguinte questão, seguindo o raciocínio mais amplo, no arco mais abrangente que a Fernanda acabou de nos trazer, Pode, com uma expressão que ela usou, que sempre assusta, quando a gente tenta entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, o tipo de fratura dentro da sociedade americana. Essa fratura vai se refletir, a gente goste disso ou não, naquela pequena parcela de eleitores, naqueles poucos estados que a gente não sabe para que lado vão pender nessa eleição. É uma eleição curiosa, a maior parte dos estados a gente sabe direitinho de quem é, a gente sabe muito bem quem manda em que lugar do ponto de vista de benefícios político-eleitorais, e aí a decisão fica circunscrita a pequenos estados americanos com pequena parcela dos eleitores. E aí essa situação mais ampla se dá na cabeça, ou portanto na formação de votos desses eleitores, de que maneira na sua avaliação, Pode? Pois é, William, você me permite até, você falou de fratura, né? E para a gente entender o que essa sua pergunta e trazer mais um dado aqui para a gente poder discutir sobre a aprovação do Biden, né? E como a aprovação está relacionada à reeleição ou não e como as regras do jogo mudaram, né? Se a gente olhar a aprovação desde que se mede, né? Então você tem dados desde o Eisenhower na década de 50 até hoje. Então o Eisenhower, que era republicano, ele tinha um grau de aprovação entre democratas que girava em torno dos 40%. Né? O Kennedy, que era democrata, ele tinha um grau de aprovação entre republicanos que também era razoável. Ou seja, todos os presidentes, até o Obama, eles tinham um grau relativo de aprovação, às vezes girando em torno dos 20% no partido opositor. A partir do final do Obama e a partir do Trump e do Biden, você passa a ter quase zero de apoio, quer dizer, o apoio que o Donald Trump tinha entre democratas chegou acho que uns 6%. O apoio que o Biden tinha entre republicanos no dia da eleição era 3%. No dia seguinte à da eleição do Joe Biden, uma deputada no Congresso disse que ia entrar com o pedido de impeachment do Joe Biden. Então, o presidente hoje, nesse grau de fratura, nesse grau de polarização extrema, ele já entra como presidente com o país rachado ao meio. Ou seja, você praticamente com o grau de violência, né, retórica pelo menos, e às vezes física, que se chegou à questão da política nos Estados Unidos, em outros lugares a gente vê a mesma coisa, um presidente ele já assume imediatamente com antipatia de metade do eleitorado. Né? Então isso torna muito difícil você ter índices de aprovação, como se tinha no passado, de 60%, 70%, porque você simplesmente não tem essas pessoas para conseguir este índice de aprovação. Então, isso torna ainda mais relevante essa questão que você colocou. Se a gente olhar as eleições de 16 e as eleições de 20, elas foram decididas, estamos falando de 30, 40 mil votos em 3, 4 estados. Né, por uma margem muito pequena de eleitores, que é o que provavelmente deve acontecer novamente. Né? E eu acho que a grande disputa este ano... Oi, perdão. Não, a gente volta a isso, é que eu estou com o Marcelo Medeiros posicionado lá, não quero perder o sinal dele de novo. A gente volta exatamente a esse ponto aí, 30, 40 mil votos decidem o destino da potência. Vamos lá agora, direto então a Atlanta, nosso colega Marcelo. Boa noite para você, Marcelo Medeiros, você está aí na beirada do campo. Olá, William, muito boa noite a todos que nos acompanham. Eu estou aqui na sala de imprensa do debate, que é onde muitos representantes do Partido Republicano e do Partido Democrata passaram durante a tarde e voltarão aqui logo após o debate da CNN. O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump já estão na sede da CNN em Atlanta para o debate, já está tudo pronto para este confronto que promete ser
bastante decisivo para esta eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. E só para falar um pouco de quem já esteve aqui, por exemplo, a última pessoa que conversou com a imprensa foi o governador da Califórnia, Gavin Newsom. Ele tocou em um ponto que está sendo bastante levantado nesta eleição, que é a questão da idade, tanto do presidente Joe Biden quanto do ex-presidente Donald Trump, a idade avançada dos dois. Então, o que ele falou, ele pediu para os eleitores, principalmente os eleitores mais jovens, focarem neste debate, nas ideias que estarão sendo discutidas e não na questão da idade de ambos os candidatos. Então, teremos aí um confronto que está sendo bastante aguardado, não haverá plateia, por isso qualquer representante das campanhas, eles não estarão presentes no estúdio. Também o microfone, tanto de Biden quanto de Trump, será desligado enquanto for a vez do outro falar, assim não haverá reação deles, que as reações não serão ouvidas por nós aqui que estaremos acompanhando pela tela da CNN. Então, assim, tudo já preparado, um debate bastante diferente de tudo que já foi visto até hoje aqui nos Estados Unidos. É a primeira vez que um presidente em exercício vai debater com um ex-presidente americano e também é a primeira vez que um debate ocorre tão cedo nesta campanha eleitoral. Agora, em junho, geralmente eles só ocorrem em setembro, outubro, depois das convenções dos partidos republicano e democrata. Então, um debate bastante diferente, bastante aguardado e que deve ser decisivo para a próxima etapa das eleições aqui dos Estados Unidos. William? Obrigado, Marcelo. Boa noite para você aí em Atlanta. Nós temos ainda poucos segundos. Fernanda, Lorival e Pódio, antes da gente passar a cobertura para os nossos colegas que estão lá nos Estados Unidos. A frase do nosso colega ali, do Marcelo, do repórter, ela é uma provocação. Um pedido para que se preste mais atenção no que dizem e menos nas aparências. Isso é uma utopia que a gente vai ver acontecer? Muito provavelmente, William, não só para esse... Deixa eu fazer a pergunta. Você acha que vai acontecer isso? A gente vai prestar mais atenção no que cada um fala ou ali no jeitão de cada um e quem é que vai sair melhor na internet depois? Pois é, acho que é uma marca, né, uma mácula da nossa era e inevitavelmente vai ser um pouco o que vai acontecer nessa noite. Então, para a tristeza de alguns e para a alegria de outros, é provavelmente o que a gente vai acompanhar. Pódio, o que você acha que você vai assistir? Bom, o que eu acho, o que eu espero, né, são duas coisas distintas. Né? Correto. Eu esperaria que a gente, que esses dois senhores de idade, de alguma forma, tivessem aprendido com o último debate que eles tiveram, que foi um debate que não foi bom para nenhum dos dois. Né? Acabou sendo aquela coisa de briga de bairro, né, que é algo que não é bom para nenhum dos dois. Eu espero, talvez, com essas novas regras que foram colocadas, que haja algum tipo, é claro que, né, o Donald Trump sempre vem com a expectativa de, como disse, criar o caos, mas eu espero que haja algum tipo de comportamento de adultos, né, por parte desses dois indivíduos que planejam comandar a maior potência do mundo. Agora, o que eu acho que vai acontecer vai realmente, eu diria que é imprevisível, né? Sempre que a gente tem um candidato como o Donald Trump, eu acho que a questão da imprevisibilidade é uma questão que a gente deve levar em consideração. Nós dois somos velhos repórteres cínicos. Eu não tenho a menor esperança que a gente vá assistir coisas de alto conteúdo. Você tem? Posso estar errado. Tomara que eu esteja errado. Não, e sempre enfrentaremos a dificuldade também de tentar sentir o que o eleitorado está sentindo, né? Porque o nosso ponto de vista é um ponto de vista muito mais racional das propostas, das discussões e das consequências das políticas que estão por trás daquelas posições assumidas, mas as pessoas estão pensando e olhando para outras coisas. Então, para nós é um exercício muito grande de tentar entender os resultados disso na cabeça das pessoas. Carlos Pódio, começando por você aí nos Estados Unidos, muito obrigado pela participação aqui no WW, especialmente dedicado ao debate. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela participação. Lorival, e a você, Fernanda, a moça da roda, a última palavra dela. Muito obrigado, Fernanda, pela participação. Obrigada, William, é um prazer estar aqui com vocês e a gente continua depois do debate.